Fala aí, amigo concurseiro, é um prazer imenso estar falando com você. Meu nome é professor Leonardo Favarin. Nós vamos começar a entrar aqui na legislação específica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, perfeito? Esse módulo, que a gente vai abordar aqui, a gente tem que observar 3 pontos importantes na hora da prova, O que vai ser cobrado? Primeiro, que a banca ela pode cobrar o Ministério Público lá na Constituição Federal, que vai no artigo 127 até o artigo 130A, que trata do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, a banca ali, ela tem já bastante coisa para abordar sobre o Ministério Público como um todo, tá? Ali eu não estou me referindo ao Ministério Público Federal, do Trabalho, estou falando do Ministério Público como um todo, Uma unidade, perfeito? E aí, a gente vai entrar nos ramos, claro, falar do Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados, O Ministério Público da União tem os ramos do Ministério Público Federal, do Trabalho, Militar e do Distrito Federal e Territórios, E vamos falar também do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, perfeito, que existe também esse Ministério Público. E aí a gente entra na Lei 8625, que trata das normas gerais dos Ministérios Públicos dos Estados, vou falar, e da Lei Complementar do Estado do Rio de Janeiro, a Lei Complementar número 106, que é a famosa Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, perfeito? E aí com isso, a gente tem bastante trabalho, bastante teoria para abordar, você entender bem o Ministério Público, essa é a principal função, Você entender bem, na hora da prova, você conseguir sair de uma pegadinha, você ver ali um exemplo, um caso concreto, conseguir resolver bem o exercício na maior calma, na maior tranquilidade, sem queimar muito a mufa, perfeito? Mas aqui a gente vai ter muito trabalho, exatamente, a gente vai trazer bastante carga de teoria, bastante exercício também, para desenvolver bem na hora da prova, e aí ficar com um treinamento difícil, a prova ser bem mais fácil, e aí você gabaritar essa parte da legislação específica, que no último concurso, acho que foram 10 questões sobre esse tema, e aí 10 questões aí são 10 questões, óbvio, então é muito importante você estar desenvolvendo, tá? A primeira coisa que eu quero que vocês entendam, em relação ao Ministério Público, a gente tem esses 2 dispositivos, perfeito? A gente tem a lei, é uma lei ordinária, lei federal, 8625 de 12 de fevereiro de 1993, olha aqui, essa lei, ela trata das normas gerais dos Ministérios Públicos dos Estados. Olha que interessante. Na verdade, é como se falasse assim, caramba, tu imagina, A gente tem Ministério Público do Estado de São Paulo, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Ministério Público do Estado da Bahia, e por aí vai, Do Acre, do Rio Grande do Sul, do Paraná. Então, a gente tem tanto Ministério Público que a gente tem que ter, na verdade, uma lei que cria, na verdade, um perfil, Falando assim, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, você tem que observar, quando criar a sua lei complementar, você observar essa lei federal. Por quê? Porque ela vai desenhar o corpo do Ministério Público, tá? Então, é para evitar que um Ministério Público se pareça com um polvo, o outro com um peixe, o outro com um tubarão, um outro com uma baleia, Então, na verdade, essa lei ela vai dar uniformidade, beleza? Então, você lembre disso. E onde está o amparo dela constitucional? Está lá na Constituição, no artigo 61, que fala que são de iniciativa privativa do presidente da República, isso pode cair na tua prova, Que organização do Ministério Público, está aqui, organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como, olha aqui que interessante, normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, Na verdade, o que eu quero pegar aqui? Que essa Lei 8625, ela trata sobre, é uma lei orgânica nacional do Ministério Público, é uma lei orgânica nacional, beleza? O que significa dizer? Que é uma lei federal que vai ser aplicado para todos os estados membros, beleza? Então, o Estado de São Paulo, quando você for criar a sua lei complementar,
você tem que observar a Lei 8625. Estado do Rio de Janeiro, quando você criar a sua lei complementar, que trata sobre a parte orgânica do teu Ministério Público, você tem que observar a Lei 8625, beleza? Primeira coisa que você tem que entender na hora da prova, tá? O segundo ponto, aqui ó, o artigo 2º fala assim, ó, da própria lei nacional, né? Então essa lei, bota aí, a Lei 8625 é uma lei nacional que trata sobre normas gerais, beleza? Né? É uma lei nacional e lembrando também que é uma lei, pode cair na tua prova, uma lei ordinária, tá? A Lei 8625 é uma lei ordinária. Ela é uma lei federal de caráter nacional. Ela fala sobre as normas gerais dos ministérios públicos dos estados, beleza? E terceiro ponto, bota aí, qual o objetivo dela? Trazer uniformidade, para ser uniforme, né? Então toma cuidado com isso na hora da prova, que pode ser cobrado, né? Ah, a Lei 8625, ela vem trazendo o que, né? Aí pode perguntar na hora da prova, qual o objetivo da Lei 8625? Ela trazer uma uniformidade, né? Criar uma regra para todos os ministérios públicos, beleza? Segundo ponto na hora da prova, aqui, ó, artigo 2º fala assim, lei complementar, denominada Lei Orgânica do Ministério Público, cuja iniciativa é facultada aos procuradores gerais de justiça dos estados, estabelecerá no âmbito de cada uma dessas unidades federativas normas específicas de organização, atribuições e estatuto respectivo ao Ministério Público. Então, a Lei 8625, ela trata sobre normas gerais e a Lei Complementar, aqui ó, Lei Complementar número 106, dia 3 de janeiro de 2003, ela é a lei orgânica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, perfeito? Então, lei orgânica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, LOMPERJ, né? Então, essa lei complementar, por força do artigo 2º da Lei 8625, por força da Constituição, lá no artigo 128, parágrafo 5º, fala que leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais, estabelecerão a organização, as atribuições, o estatuto de cada Ministério Público, observada relativamente aos seus membros, né? Aí trata lá das garantias, beleza? Então, o que eu quero que você entenda? A Lei 8625, ela estipula as normas gerais, de caráter nacional, tem que ser observado por todos os estados para definir uma uniformidade, né, dos ministérios públicos, eles ficarem com um perfil igual, né, ficar parecido, beleza? Toma cuidado, né, com isso na hora da prova. Maravilha, galera? Beleza, então? E aí, continuando, claro, a gente vê que o Ministério Público é um órgão essencial à função jurisdicional do Estado, né? Ele propriamente ele não produz a jurisdição, mas ele vem exatamente caminhar na atividade meio para chegar a uma jurisdição, né? Já que a Constituição fala que ninguém será processado nem sentenciado pela autoridade competente. Claro, quem sentencia é o juiz, mas quem processa? Via de regra está lá o Ministério Público atuando, né? Então você vê que esses órgãos eles vão o quê? Catucar o poder judiciário, beleza? Entrando com uma ação civil, né? Uma ação de reparação de danos coletivos, por exemplo, uma ação popular, uma ação penal, tá? Ação popular não, esquece, tá? Que é proposta só pelo cidadão. Então a gente vê a atuação do Ministério Público ali exatamente pedindo para o Estado juiz, né, exercício da sua jurisdição, julgar algum processo, beleza? E aí o artigo 128 da Constituição fala, né, que são ramos do Ministério Público, compõem o Ministério Público, e a gente tem o Ministério Público da União, que tem a sua lei complementar também,
Lei Complementar número 75 de 93, né? É a Lei Orgânica do Ministério Público da União, beleza? E o Ministério Público da União ele é dividido em ramos, perfeito? Ramos esses que pode ser em âmbito federal, temos o Ministério Público Federal, que atua, né, junto ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, ao TRF, né, aos juízes federais, perfeito? Temos o Ministério Público do Trabalho, que atua junto à Justiça do Trabalho. Temos o Ministério Público Militar, que atua junto à Justiça Militar. E temos aqui, por força do artigo 21, inciso 13 da nossa Constituição, que fala, né, compete à União, a organização, né, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, né? Então a gente tem ali o Ministério Público sendo mantido, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ele é mantido pela União. Então ele tem um estatuto próprio? Não. Ele também está regido pela Lei Complementar número 75 de 93, tá? Toma cuidado com isso na hora da prova. E temos lá o Ministério Público dos Estados, cada um tendo, né, a sua competência regida pela lei complementar específica, beleza? A nossa Constituição também prevê a escolha, né, do chefe do Ministério Público da União, que é chamado de PGR, Procurador, bota aí, ó, Procurador Geral da República, perfeito? E aí às vezes as bancas botam assim, ó, PGR, e elas já esperam, né, que o candidato saiba o que está falando. Ó, é PGR, a Procuradoria Geral da República. Deixa eu sair aqui rapidinho, ó. E aí vem Procurador-Geral da República, vulgarmente chamado de PGR, perfeito? O que a gente tem que ter em mente? O Procurador-Geral da República, ele é chefe do MPU, ele é chefe de todos esses ramos aqui, ó, que eu botei, ó, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, né? E aqui atrás de mim que está o Ministério Público dos Estados. Mas eu quero que você tenha uma noção na hora da prova. O Procurador-Geral da República, o PGR, o problema é o seguinte: tem o Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público da União. O Procurador-Geral de Justiça, que a gente vai falar muito, bater muito nele, é o chefe do Ministério Público dos Estados e também do Distrito Federal e Territórios, beleza? E aí a Constituição falou que, ó, para escolher o Procurador-Geral da República, é escolhido por quem? É escolhido pelo presidente, presidente da República, beleza? É escolhido pelo presidente da República. Aí, essa escolha vai para onde? Para o Senado Federal, né? O Senado Federal que faz a aprovação por maioria absoluta. Isso daí é artigo 128 da Constituição, tá? Isso daqui pode ser cobrado normalmente, né? Em votação secreta, beleza? Então o Senado tem que aprovar. E aí sim, depois do Senado aprovando, o presidente faz o quê? A nomeação, beleza? Toma cuidado na hora da prova. Já o Procurador-Geral de Justiça, a gente vai ver que é um pouco diferente esse trâmite. Então, cuidado na hora da prova, quando a banca chegar e falar, ó, o Procurador-Geral da República. Aí você, opa, o professor falou, esse é o chefe do MPU, perfeito? Ele tem uma regra de escolha diferente do Procurador-Geral de Justiça, que é dos estados. E a gente vai ver essa diferença. Isso você tem que tomar cuidado na hora da prova. Que o Procurador-Geral de Justiça, ó, bota aqui, ó, Procurador-Geral de Justiça. A gente vai ver todo o trâmite dele, tá? Mas só que a Constituição fala assim, ó, a escolha dele será feita numa lista tríplice e vai ser escolhida pelo governador. Olha que interessante, lista tríplice. Significa dizer o quê? Que o Ministério Público, por exemplo, do Estado do Rio de Janeiro, vai escolher dos seus procuradores
E aí a gente vai ver os requisitos, né, que ele tem que cumprir, condições para estar elegível para concorrer, e aí vai escolher 3. Os 3 mais votados vão para onde? Para o governador. E o governador vai escolher o quê? 1, 2, 3. Aí ele escolheu o primeiro, ou escolheu o segundo, ou escolheu o terceiro. Esses aí beleza, ele é o novo Procurador-Geral de Justiça. Então você observa que para ser Procurador-Geral de Justiça, no caso no Estado, né, o PGJ, ele não tem que ter um crivo na Assembleia Legislativa, tá? Toma cuidado, isso daí já foi questão de prova e você não pode se embaianar nisso, tá? E aí, claro, o Ministério Público ele detém autonomia, perfeito, autonomia essa que na Constituição Federal está no artigo 127, parágrafo 2º. E aí você observa que a própria Constituição fala assim, ó, são poderes independentes e harmônicos entre si, o poder legislativo, executivo e judiciário. Você não vê ali Ministério Público, então não vem com essa de falar que é quarto poder o Ministério Público, que isso daí já até saiu de moda, tá? Você vai falar que o Ministério Público é uma instituição permanente, beleza? Ele não é propriamente um órgão, não é um poder, ele é uma instituição criada na Constituição Federal. Tanto é que o artigo 127 ele não fica dentro da organização de poderes. Não está ali no Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Ele está onde? Ele está fora, né? Ele é uma instituição que vai participar, perfeito? Ele vai atuar junto, né, aos processos, pedindo ao Poder Judiciário que se o quê? Que dê uma resposta, exerça a sua jurisdição, né? Então, cuidado também nas provas que botam lá. O Ministério Público faz parte, é um órgão do Poder Judiciário. Balela, corta isso, tá? E algumas outras bancas botam lá. O Ministério Público pertence ao Poder Executivo. Cuidado, tá errado também, não pertence, tá? É subordinado ao Poder Executivo, tá errado. O Ministério Público é uma instituição autônoma. Até por isso que a Constituição botou no artigo 127, parágrafo 2º, que o Ministério Público goza de autonomia funcional e administrativa, tá? Em alguns estatutos você vai ver assim, autonomia funcional, administrativa e financeira, beleza? Claro, ele vai receber o dinheiro dele e ele que define como ele vai gastar, né? Só que você observa que a autonomia é exatamente para dar uma independência ao Ministério Público atuar ao seu fim, né? Quando você vê que o artigo 127 fala que o Ministério Público é uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional, beleza? Então você vê que o objetivo básico do órgão, né, da instituição, é o que? É o exercício, é essencial à função jurisdicional, é a defesa da ordem jurídica, né, do Estado democrático e dos interesses individuais indisponíveis, né, direitos esses que são essenciais à vida humana. Maravilha? Beleza? Então vamos lá, artigo 127, parágrafo 2º, aqui, ó, ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo observar o artigo 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira. A lei disporá sobre sua organização e funcionamento, né? O que a gente tem aqui? Primeira coisa, na hora da prova pode perguntar o que é autonomia funcional, né? Tá ligado? Essa autonomia funcional é para quem, né? Autonomia funcional, né? Na verdade, para dar uma maior independência, né, para os seus membros, temos tanto a autonomia funcional como temos a independência funcional. A autonomia funcional, ela está ligada à instituição, perfeito? Essa autonomia funcional dá ao Ministério Público uma independência, né, frente aos demais poderes. Então, cria-se um projeto de lei falando que o Ministério Público só vai se manifestar após a autorização do Executivo. Quebrou o princípio da autonomia funcional,
Beleza? A independência funcional está ligada aos membros, onde eles atuam de forma independente no processo. Maravilha? Observando sempre as leis, a Constituição Federal, os direitos e garantias das pessoas, os membros do Ministério Público eles têm total independência. Maravilha? Então, autonomia funcional é para a instituição. Independência funcional é uma garantia dos membros do Ministério Público. Beleza? E também autonomia administrativa. Claro, aplicar punições administrativas. O Ministério Público pode, beleza? Pode fazer licitação, ele próprio, sozinho, pode abrir concurso público? Pode. Por força do quê? Da sua autonomia administrativa, praticar atos de gestão, conforme a gente vai ver, né? Mas aí a Constituição fala assim, podendo, observado o artigo 169, cuidado com o orçamento, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos. Então, note-se, o Ministério Público pode encaminhar um projeto de lei diretamente para o Poder Legislativo. Olha que interessante. Cuidado na hora da prova. Então, poxa, o Ministério Público aí criou um projeto de lei, o Ministério Público, a gente vai falar que, quem encaminha? O Procurador-Geral de Justiça, mas tem que ter autorização de que órgão? Então, a gente depois tem que bater isso dentro do Ministério Público, tá? Então, vamos aqui primeiro superficialmente para você entender todo o processo e depois nós vamos entrar em cada ponto do processo elaborando. Porque, o Procurador-Geral de Justiça, ele sozinho, vou criar um projeto de lei aqui sozinho, não vou falar com ninguém. Não pode. Você tem que observar ali a lei que vai pedir autorização de um órgão, ele aprova e você encaminha um projeto de lei. Tem que ser consultado, tá? Então, encaminha um projeto de lei para quem? Para a própria Assembleia Legislativa. Foi? E aí, depois, a Assembleia Legislativa manda para quem? Para o governador, que ele vai sancionar. Perfeito? Tem que tomar cuidado com isso na hora da prova, tá? Então, projeto de lei de iniciativa do próprio Ministério Público para criação de cargos, né? Sei lá, estou criando aqui 20 cargos efetivos de técnico, 10 de analista, 5 cargos em comissão, e aí vou enviar para a Assembleia Legislativa. Tem orçamento? Tem. Assembleia Legislativa aprovou. Manda para o governador agora sancionar ou vetar. Beleza? Maravilha, já que é um projeto de lei. Tranquilo? E aqui, na Lei Complementar 106 de 93, vem falar exatamente esse ponto, né? Sobre a autonomia funcional, administrativa e financeira. Olha que cuidado na hora da prova. No artigo 127, parágrafo 2º, a gente viu somente a autonomia funcional e a autonomia administrativa. Na Lei Complementar número 106, já botou a autonomia financeira. Embora doutrinariamente a gente entende que a autonomia financeira faz parte da autonomia administrativa, né? Porque a gente administra ou dinheiro, ou coisa, ou pessoas, né? Então, a autonomia financeira estaria dentro da autonomia administrativa. Mas aqui o legislador quis dar um foco maior. Temos autonomia funcional, autonomia administrativa e autonomia o quê? Financeira. Então, cabendo especialmente praticar atos próprios de gestão. Autonomia administrativa, né? Praticar atos e decidir sobre a situação funcional administrativa do pessoal, ativo e inativo, de carreira, de serviço auxiliar, organizado em quadro próprio. Autonomia administrativa, né? Elaborar suas folhas de pagamento e expedir os competentes demonstrativos, os contra-cheques dos membros e dos servidores. Cuidado que às vezes eu vou falar parquê, que são os membros do Ministério Público, são os promotores e os procuradores de justiça, beleza? Adquirir bens, contratar serviços, efetuando a respectiva contabilização, autonomia administrativa, né? Propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos, fixação e o reajuste dos vencimentos dos seus membros, né? Propor ao Poder Legislativo
Também, né, a criação e extinção de seus cargos, de seus serviços auxiliares, bem como a fixação e o reajuste dos vencimentos dos seus servidores, né? Então, definição de vencimento, cargos, o plano de carreira dos membros e dos servidores tem que ser encaminhado para se tornar uma lei, né? Então, toma cuidado com isso na hora da prova. Já a proposta orçamentária, você tem que tomar um grande cuidado na hora da prova, tá? Porque a proposta orçamentária, na verdade, a gente vai ver no próximo bloco, que eu já estourei praticamente o tempo, a gente vai ver que a proposta orçamentária vai ser criada, né? Vai ser o projeto de orçamento do Ministério Público que vai ser enviada para o Poder Executivo, porque a competência de administração e do orçamento público é competência do Poder Executivo, beleza? No próximo bloco a gente continua. Obrigado para você que adquiriu o meu curso com a turma aqui completa, né, ou a legislação específica em separado. Para você que não adquiriu, adquira já. Entre lá no site www.passecertoconcurso.com.br e adquire lá meu módulo, tá? Tá num preço bem legal e já corre, que tem que correr muito contra o tempo aí, porque essa prova vai sair logo o edital, né? E vai sair a prova e tem que estar bem afiado para isso, beleza? Um forte abraço e bons estudos!